da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Cláudia Dutra e Vânia Barbosa. Alô, amigo, amiga, companheiros da Rádio da Fraternidade. Estamos iniciando o programa de hoje, como sempre, com uma reflexão, mas esse é o Clube da Fraternidade, programa que é feito com você e para você. A gratidão da rádio aos componentes desse clube não poderia ser dimensionada em palavras, mas estamos aqui para fazer, né, essas reflexões, essas informações, essas homenagens a todos vocês. Vamos à reflexão? Então vamos à reflexão. Momento de reflexão. Tente levantar o ânimo daqueles que esperam por uma palavra de carinho ou um gesto solidário da sua parte. Busque enxugar as lágrimas que são vertidas em sua presença, apontando caminhos e alternativas para os que se encontram desesperados. Não é por acaso que algumas pessoas procuram por você. Você tem algo a oferecer a elas, bastando apenas que se aperceba disso, permitindo que Deus se manifeste por seu intermédio. E se manifesta. Às vezes, quando nós chegamos próximo a alguém, só o nosso olhar para essa pessoa, sim, ou quando nós sentimos aquele impulso de dar um abraço, sem ser aniversário, sem ser nada demais, só vontade de dizer que bom te ver e abraçar, é o que a pessoa estava precisando naquele momento. Então faz a diferença. Vamos ser Deus através de nós para cada um que cruzar o nosso caminho. Isso. Datas especiais. 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, não é? Isso, Dia Nacional do Livro Infantil. Então, vamos aí voltar a um hábito que está deixando de ser comum, mas que precisa ser novamente reintroduzido para todos nós. Dia Nacional do Livro Infantil. Acostumar crianças e jovens com o livro é uma das chaves para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, incentivar o contato com o livro impresso, seja através de histórias, estudos ou até mesmo de livros ilustrados, pode fazer uma grande diferença na formação de hábitos de leitura e no prazer de aprender. Exposição a livros desde os primeiros anos de vida é essencial para o desenvolvimento da linguagem e da imaginação. A leitura estimula a curiosidade, amplia o vocabulário e ajuda na construção do conhecimento. Quando crianças pequenas têm o hábito de escutar histórias, elas não só se envolvem com o enredo, mas também aprendem sobre estruturas narrativas e desenvolvem habilidades cognitivas e de concentração. Transformar a leitura em um hábito exige tempo, persistência e eu ainda acrescentaria aqui dedicação. Para isso é fundamental que a experiência da leitura seja prazerosa e descomplicada. E aí, junto com a palavra descomplicada, a gente pode acrescentar também. A criança é muito pequenininha, vamos pegar um livro que só tem ilustração, sim, e deixar que a imaginação dela flua para cada imagem que ela veja. Livrinho de pano, tem bastante. Exatamente. Livro de pano, livro de banho. Vão perceber lá na frente que fez toda a diferença, inclusive nos estudos da criança. Uhum. Eu ganhei muitos livros quando pequena, então eu agradeço muito. Destaque Espírita. Sexta-feira Santa, hoje é 18 de abril. Então, é um dia de reflexão e serenidade, marcado por um convite ao silêncio interior. Se trata de um momento de compreensão profunda sobre as leis da vida e da morte, da renovação e do perdão. O processo vivido por Jesus na cruz é visto como um exemplo de grande coragem e amor incondicional. Ele não apenas enfrentou a dor, mas também ensinou através de sua postura, da sua entrega e de sua serenidade diante das adversidades. Esse exemplo nos faz acreditar na importância da superação das provas e da aceitação das dificuldades que surgem em nosso caminho. Ou seja, Jesus, ao se entregar pela humanidade, exemplificou o poder transformador do amor. Esse amor que nos convida a buscar a reconciliação, a compaixão e o perdão, não apenas com os outros, mas
conosco mesmos. A Sexta-feira Santa, dentro da perspectiva, é uma oportunidade para interiorização, para o fortalecimento da nossa fé e para o entendimento de que as dificuldades da vida têm um propósito maior. E dentro desse destaque aí nós vamos agora, já falamos do destaque do mundo, né? Porque houve uma época que poderíamos dizer que o mundo era católico, que o planeta era católico. É verdade. E entre os católicos, o hábito da Sexta-feira Santa sempre foi um dia sagrado. Todos os dias são sagrados na nossa vida. Mas esse é mais Mas eu especial. me recordo, é um dia especial, me recordo da minha infância, como era diferente. Com a minha Sim. família, com meus avós, com as minhas tias, com os meus pais. Como esse dia era diferente e como nós fomos crescendo, nos habituando a lembrar de Jesus com muito carinho. Mas nós devemos aprender a lembrar dele todos os dias. Por isso, hoje também tem um outro destaque. Hoje é 18 de abril, 168 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esta obra contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, além de nos ensinar as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médios recebidos e orientados, e posteriormente codificados por Allan Kardec. É uma das 8 obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita. A obra contém 1019 perguntas, formuladas pelo codificador, abordando os ensinamentos espíritas de forma lógica e racional, sobre o aspecto científico, filosófico e religioso. Reúne assim os ensinos dos espíritos superiores por meio de médios das mais variadas partes do mundo. A primeira edição de 1857 trazia apenas 501 perguntas. A partir da segunda formatação, revisada por Allan Kardec e publicada em 1860, houve o acréscimo de mais 518 questões, totalizando as atuais... Totalizando as atuais 1119. A 12ª edição, original em francês, é de 1864 e considerada a definitiva. Sua importância vai muito além de ser um simples livro. Ele é a base para o entendimento da vida espiritual, das leis que regem o universo e do nosso propósito enquanto seres humanos. Para as pessoas que se dedicam ao estudo da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos representa um verdadeiro guia de esclarecimento e evolução. E aí, Vânia? A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer forma, de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Allan Kardec. E diz mais ainda, o Livro dos Espíritos não é apenas um livro, é uma chave que abre portas para o entendimento profundo da vida e da morte e dos mistérios da nossa existência. Ele orienta todas as pessoas que buscam respostas sobre o sentido da vida e a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Ao estudar as lições, as pessoas podem encontrar respostas, consolo e principalmente incentivo para viver de acordo com os princípios de amor, caridade e justiça. Pois é, e nós fizemos uma enquete, né? O que as pessoas achavam do Livro dos Espíritos. A princípio foi meio difícil de ter essas opiniões, mas acho que recebemos algumas. Recebemos, e isso é muito importante, porque nós queríamos saber de você, ouvinte amigo, o que o Livro dos Espíritos representa ou representou para você. Nós costumamos dizer para as pessoas que a porta de entrada em uma instituição espírita é a palestra pública, onde você vê um panorama ou uma panorâmica do que é a doutrina, porque ali é a interpretação do palestrante, do orador, sobre um determinado assunto previamente escolhido. No entanto, o Livro dos Espíritos representa o início do nosso esforço para aprender sobre nós mesmos,
a resposta à milenar pergunta de quem somos, de onde viemos, para onde estamos caminhando. E todas essas respostas estão lá. Então é importante que ao adentrar uma instituição e nos interessarmos pela doutrina dos Espíritos, que nos esforcemos para aprender do início. E o início de tudo é o Livro dos Espíritos. Vamos então ouvir aqui as nossas companheiras que nos voz mandaram, do clube. né? Essa verdade. é a voz, tua voz, a voz do Clube da Fraternidade. A voz do clube. Bom dia, Cláudia Dutra. A Vânia hoje falou no programa dela que você queria saber se a gente leu, se nós lemos o Livro dos Espíritos. Eu, como sou ouvinte assídua da Rádio Rio de Janeiro, todo dia de manhã, no mínimo, uma vez por dia, eu procuro o Livro dos Espíritos, eu respondo, depois para ver se o que eu respondi está certo ou está errado e aprender sobre aquela pergunta. Então, eu tenho até pertinho da minha cozinha, que é onde eu sempre fico mais mesmo, para qualquer dúvida eu poder sanar minha dúvida. Eu acho que a ouvinte número 1 da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus abençoe vocês, amo muito vocês, todos vocês aí, maravilhoso, tudo de muito bom que vocês são. Que Deus abençoe todos vocês e a nossa Rádio Rio de Janeiro. Bom dia. Sou a Carmen Lúcia, aqui da Ilha do Governador, e a importância do Livro dos Espíritos é muito grande. Eu leio sim, leio sempre, porque o Livro dos Espíritos nos esclarece em torno da imortalidade da alma e da reencarnação. Ele também faz parte do Pentateuco, né, deixado por Allan Kardec. É um livro usado e deve ser usado na nossa cabeceira. Um dos livros principais, na minha opinião. Hoje, dia 31 de março de 1869, Allan Kardec deixa a Terra e nos deixa um grande legado, que é a nossa doutrina espírita. Um abraço fraterno a todos. Querida, nós temos uma surpresinha para vocês. Como hoje é o dia de aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, a nossa primeira ouvinte, que não disse o nome, Carmen nem o Lúcia, bairro. a A primeira é Carmen Lúcia, a outra não falou, né? Então você, Carmen Lúcia, que é ouvinte assídua, você acabou de ouvir a voz do clube, você dando seu depoimento. E você acabou de ganhar, de presente da Rádio Rio de Janeiro, um Livro dos Espíritos. Para quê? Para você presentear alguém. Para que um dia alguém possa dizer, da sua maneira, as mesmas palavras que você disse, o quanto o Livro dos Espíritos a ajudou. Mas tem mais. Nós queremos te fazer um convite. O seu telefone, Carmen, está conosco porque nós tivemos que receber a sua mensagem, né? Então gravamos o telefone. Nós vamos entrar em contato e vamos marcar uma visita sua à Rádio da Fraternidade. Nós queremos conhecer você pessoalmente. Nesse dia, você vem aqui, vai conhecer os estúdios da Rádio Rio de Janeiro, vai tomar aquele cafezinho gostoso que as meninas aqui fazem, que é maravilhoso, e vai ganhar de presente um Livro dos Espíritos. A mesma coisa se aplica a outra companheira que mandou a sua mensagem, mas que não disse o nome da mensagem, mas a gente tem o telefone. E vamos, através desse telefone, entrar em contato com você, para que você, amiga que não se identificou, não disse o seu bairro, mas não importa onde você tem esteja, o telefone, tem o número, que você possa também vir à Rádio Rio de Janeiro, bater um papo conosco. Quem sabe você vem no horário do Clube da Fraternidade e você não senta aqui na nossa mesa. É verdade, pode ser. Vai ser uma honra e um prazer receber você. Então, atenda o telefone da 3386-1400 quando for receber essa ligação, que nós também queremos presentear você com um Livro dos Espíritos. Muito bom. Essa é a nossa maneira de cumprir a missão da Rádio Rio de Janeiro, que é a de divulgar a doutrina dos Espíritos por todos os meios possíveis ao nosso alcance. E ao nosso alcance, nesse mês de abril, está por nós escolhido, determinado, que é presentear o maior número de ouvintes possíveis com uma edição do Livro dos Espíritos. É verdade.
Lembrando que, não tenho exatamente o nome das pessoas que fazem aniversário essa semana, mas de qualquer forma, sintam-se presenteados. Na outra semana a gente pode falar, né? Na semana anterior foram tantos aniversários. E esse final de semana tem algo interessante que é a comemoração. Muita gente comemora, os católicos, a Páscoa, né, de Jesus. E outras pessoas também se reúnem para almoçar juntas e também para confraternizar. Né, não? Isso é importante. A confraternização é algo que une corações, une ideais. Independente de nós hoje não termos mais aquela idealização de que era um dia em que nós homenageávamos Jesus, nós homenageamos Jesus todos os dias. Quando nós procuramos adentrar para nós mesmos, colocar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Aliás, qualquer filosofia religiosa, seja ela qual for, ela só vai exercer o papel para o qual ela veio ao mundo se ela puder ser usada na prática do nosso dia a dia, da nossa vida. E é isso que o Livro dos Espíritos nos proporciona, é isso que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Tudo aquilo que Jesus ensinou não era para ficar na teoria da nossa mente apenas, mas para ser colocada na prática do nosso coração. O ir de pregar que Jesus solicitou aos 500 da Galileia não era apenas para nós repetirmos as palavras, ou aqueles 500 homens e mulheres repetir as palavras que ele havia dito, mas fazer com que essas palavras se duplicassem em ações e atitudes, para que as outras pessoas percebessem o que significava a Boa Nova, o que significava o Evangelho. E isso a doutrina dos Espíritos nos convida a fazer todos os dias. Por isso que todos tenham tido uma sexta-feira de paz, uma quinta-feira, uma quarta, uma segunda. Aliás, nós precisamos ter paz todos os dias. E a Páscoa, que fala da renovação, do renascimento, seja o renascimento do homem novo em nós. Aquela pessoa antiga, rancorosa, problemática, etc e tal, nós vamos diminuindo a ascensão dela sobre as nossas atitudes diárias e vamos deixando nascer novas atitudes do homem novo. Essa é a nossa Páscoa. E nos dias 26 e 27 de abril, as pessoas vão poder conferir a peça Quando Morre a Canção, no Teatro Silvio Monteiro, no centro de Nova Iguaçu. Fala sobre a história dos jovens Sol e Lua, que se encontram, criam algo novo através da arte e desafiam as regras impostas. Enfim, é muito legal, tem arte, tem memória, tem reconciliação, uma história emocionante, mostrando o poder transformador da música e da palavra na busca por harmonia. Ingressos R$ 25,00, informações por esse telefone, anote aí, 21 98192-4207, 21 98192-4207. Teatro fica na Rua Getúlio Vargas 51, no centro de Nova Iguaçu. Repito, dias 26 e 27, está longinho, mas está perto. As pessoas vão poder conferir essa peça, Quando Morre a Canção, Teatro Silvio Monteiro, no centro de Nova Iguaçu. No mais, nós desejamos a vocês paz, saúde, tranquilidade. A gratidão da Rádio Rio de Janeiro por vocês estarem conosco. E lembrar, nossa programação espírita no ar 24 horas acontece por causa de você. Encerramento, agradecendo a Isabela, o nosso querido Pablo, Luiz, Sheila, Bruno, Igor, Caio, Marcelo, Luiz, povo todo de Magé, você ouvinte. Obrigada. E você também, obrigado. Obrigada, Vânia. Bom final de semana. Sai daí não. Se você precisa de um amigo, Rádio Rio de Janeiro está no ar. Se você precisa de amparo, Rádio Rio de Janeiro está no ar. Pra falar e pra te ouvir, pra consolar teu coração, basta você pedir, que a rádio te estende a mão. Só depende de você, da sua contribuição, para em nome de Jesus, a rádio seguir nessa missão. Todos juntos pelo amor, caminhando de mãos dadas, a seara de Jesus é nossa estrada. Todos juntos
de Jesus. Pra falar e pra te ouvir, pra consolar seu coração, basta você pedir que a rádio te estende a mão. Só depende de você, da sua contribuição, para em nome de Jesus a rádio seguir nessa missão. Todos juntos pelo amor, caminhando de mãos dadas, a seara de Jesus é nossa estrada. Todos juntos outra vez, sempre em busca dessa luz. Rádio Rio de Janeiro é bênção de Jesus. Todos juntos pelo amor, caminhando de mãos dadas, a seara de Jesus é nossa estrada. Todos juntos outra vez, sempre em busca dessa luz. Rádio Rio de Janeiro é bênção de Jesus. Rádio Rio de Janeiro é bênção de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.